Vamos continuar a fazer a nossa bonequinha. E assim ficou o resultado das partes de trás dela sequinhas, ó. Algumas mais bonitas que as outras, né? Faz parte isso. Aqui tem todos os rostinhos. E aqui tem aquela parte que a gente tinha feito da parte que vai encaixar com essa daqui, né? O que a gente precisa fazer então? Bom, em primeiro lugar a gente precisa deixar elas encaixáveis, né? Aqui eu já fiz uma linha onde eu vou ter que cortar para que ela fique retinha, porque ela tá meio funda aqui no meio, vocês podem perceber. Eu poderia também colocar mais massa, né? Mas eu vou preferir retirar mesmo um pouquinho. Ela fica com a cabecinha mais fininha, mas não tem problema. E os rostinhos, o que aconteceu com eles? Aconteceu que eles ficaram meio curvados, ó. Espero que dê pra ver bem ali, ó. Então eles ficaram meio curvados. E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar deixar eles retinhos. Como que a gente vai fazer isso? Usando lixa. Para deixar os rostinhos retinhos, a gente só vai precisar pegar a pecinha e ficar arrastando assim. Uma hora ela vai ficar mais lisinha, eu vou sempre comparando com esse daqui. Mas pra isso, esse daqui também tem que estar lisinho. Tá ficando um pouco melhor, né? Eu posso também usar um estilete. E agora que eu já retirei uma boa parte, eu volto pra lixa. Se fosse olhar pela anatomia, né, claro que aqui a parte de trás da cabeça poderia ser maior. Mas nada me impede também de aumentar depois essa parte de trás aí, depois que tiver tudo seco e organizado, né? Então, o que mais tá estranho é a orelha, que tá bem pra frente. Mas as partes, né, então, ela também não... A ideia não é ficar realista, né? Então também não é um problema isso. Pra amenizar um pouco a questão da orelha, eu posso cortar aqui na diagonal. Depois eu venho com os detalhezinhos depois que eu terminar os encaixes aqui. Daí ela não fica tão destacada, né? Se eu cortar ela assim na diagonal. Se você está gostando do vídeo, curta, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue até mais pessoas. As orelhinhas vamos deixar para depois, não é mesmo? Aqui no centro não tá perfeito ainda, mas pra mim não tem problema, porque aqui em cima, aqui embaixo vão ir os ímãs e aqui vai o olhinho. Então tá tudo bem, o importante era que esse ao redor tá retinho e ele tá. Então eu vou pegar essas pecinhas e vou lixá-las também, porque eu quero que elas fiquem retinhas, né? Principalmente aqui nessa parte do centro delas. Bem melhor. Depois vai ter cabelinho, então essas imperfeições aqui da testa elas não vão aparecer. O ideal seria, claro, que essa partezinha aqui da testa tivesse um encaixe perfeito e aqui embaixo também. Mas assim, vai ser minha segunda marionete, terceira, né? Porque eu tinha feito aquela mais simples com um vídeo que eu vou deixar ali vou deixar em algum canto ali na descrição, enfim, que eu fiz com os bonequinhos mais simples. Tem a segunda que eu fiz com o gatinho e essa aqui é a terceira, então eu tô ainda aprendendo, eu tô me dando esse direito de errar, né, de não fazer perfeito. Esses detalhezinhos eu não vou dar bola, porque nesse momento aqui essa testinha vai estar coberta, então não é um problema. Se fosse um personagem carequinha, daí ia ser um problema, né? Mas aí provavelmente eu faria de outra forma também, os rostinhos, enfim. Se fosse com outro... Se eu soubesse que fosse ser de outro jeito. Aqui eu tô só tirando uns detalhes. E todas elas eu vou testando aqui pra ver se encaixou direitinho, que é o que importa, né? Eu tô tirando os detalhezinhos que eu percebi que podem ser um problema depois.
ou que eu estou criando talvez um problema para depois, né? Dependendo do jeito que, se eu não cortei certo agora, pode ser que eu esteja só criando mais um problema para resolver depois. Mas daí a Natália do futuro vai lidar com as consequências do que a Natália do presente resolveu fazer, não é mesmo? O ideal é que aqui em cima tivesse um pouquinho mais juntinho, porque como aqui vai ter o imã, né? Aqui em cima vai ter também um imãzinho, eles deveriam se encaixar um pouquinho melhor. Eu vou pensar no que fazer, se de repente eu lixo um pouco mais em cima. Outra coisa que eu vou fazer aqui. Bom, agora eu vou basicamente fazer a mesma coisa com todas as outras cabecinhas. E depois que estiver tudo pronto, eu volto aqui. Agora, só para dar um acabamento mais fino, eu vou pegar uma lixa, mesmo que eu tava usando, porque ela é uma lixa d'água, mas vou pegar uma lixa d'água, eu vou colocar um pouquinho de água na própria peça, eu vou molhar no potinho com água que eu tenho aqui do lado, e eu vou esfregar assim, mas bem pouquinho. Nem vou pegar lixa muito fina nem nada, só pra dar um acabamento um pouquinho mais decente, mas assim, não vai mudar muita coisa, mas pra mim é importante fazer, então eu vou fazer. E é isso, então eu vou fazer isso em todas as peças, nessa daqui também. Olhei. Aqui eu acho que eu vou passar depois uma lixa mais fina, uma lixa d'água mais fina nesses detalhes. Eu acabei também cortando um pouco o tamanho aqui do queixo. Enfim, não sei o nome dessa parte aqui, mas dessa parte aqui eu acabei cortando um pouquinho mais pra ficar mais fininho, pra acompanhar o formato das bonecas aí. E é isso, ó, vou fazer só isso daqui mesmo. Só pra deixar um acabamento um pouquinho mais lisinho, mas assim, não vai ser, nossa, que diferença, só uma pequena diferença. E eu vou fazer isso com todas as pecinhas, então. Eu não vou filmar, mas só tô anotando o que eu fiz aqui, né? Só tô falando o que eu fiz. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Você consegue ver ali nas imagens o antes e o depois. É um pequeno detalhe, mas que faz bastante diferença na finalização da boneca. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a parte interna do rostinho dessa boneca, então, por exemplo, aquela parte dos olhinhos, já que eles têm movimentação também. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que foram feitos até o momento com essa mesma temática e encontro vocês nos próximos vídeos. Tchau!